gosto dessa parte de matemática, física e tudo, mas quando eu fiz o vestibular, eu fiz para direito. Eu gosto muito dessa área de lei, papel, né? Eu gosto muito de papel. E depois eu mudei, falei, não, vou fazer enfermagem. Meu pensamento na enfermagem é, não, eu posso trabalhar na parte de auditoria hospitalar, né? Que aí eu vou no âmbito hospitalar que eu gosto e trabalhar com o que eu gosto, que é papel. Mas é bem corrido também. Atualmente eu estou trabalhando com papel, com enfermagem. E ajudo, né? As cirurgias, assim, quando precisa, eu estou ali para ajudar. Meu pai sempre foi dono de farmácia. Meu avô farmacêutico, mas meu pai era o dono da farmácia. E eu fui criado dentro de uma farmácia. Não sei se ele lançou algumas mensagens subliminares ali para me convencer aí pro lado da medicina, não fazer farmácia e seguir o ramo da família. Mas eu, 16 anos, quando eu tinha que pensar o que fazer, eu fiz o último ano em Belo Horizonte, né, que é o preparatório do vestibular, eu já fui com a cabeça feita para fazer medicina. E realmente a vida é corrida. Né? Eu já estou aposentado da aeronáutica, mas a aposentadoria não é relativamente pouco adequada ao padrão de vida que a gente quer ter. Aí tem que trabalhar, tem que correr, tem que sair daqui, vai para o consultório, vem para cá, né? E faz plantão noturno, trabalha sábado e domingo. Então a rotina realmente é puxada. Mas, por incrível que pareça, tem uma compensação muito grande. Não é uma coisa que você faz assim, ficar lá emburrado, amarrado, muito pelo contrário. Tem uma realização pessoal e profissional muito grande, principalmente cirurgia. Eu sou apaixonado por cirurgia. Acho que a adrenalina sobe, né, e dá aquele bem-estar, né, da adrenalina, serotonina, e você fica esperando o dia de operar para operar. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, nessa temporada sobre o livro do Apocalipse. A cada semana estamos caminhando um capítulo e descobrindo as verdades que Deus tem nesse livro, que se destinam àquela geração que vive no tempo do fim, lógico, a nossa geração. Nós já estudamos aqui que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, é um livro aberto. Por isso, o seu conhecimento está patente a todos nós. E a cada semana nós temos mergulhado em um capítulo e descoberto a mensagem que Deus tem para todos nós. Chegamos agora então ao capítulo 8 e 9. E nesses dois capítulos iremos estudar a respeito de 7 trombetas. Já aprendemos aqui sobre 7 igrejas, 7 selos, agora é a vez das 7 trombetas. E você é muito bem-vindo ao nosso programa. Quero saudar também os nossos amigos que estão aqui no Cevisa conosco ao longo desses dias, aprendendo mais a respeito da Palavra de Deus. Em cada semana temos conhecido um pouquinho melhor um de vocês. Hoje vamos falar um pouquinho mais com o Dr. Guilherme. O senhor é médico há quantos anos, Dr. Guilherme? 35. 35 anos. Qual é a especialidade do senhor? Ginecologia e obstetrícia. Ginecologia e obstetrícia. Lá no Hospital Manaus, onde o senhor trabalha, é isso? Sim. O senhor também trabalha em outros locais, além de lá do hospital? Trabalho. Eu tenho um emprego público também, federal. E presta serviço também ao Hospital Manaus. A vida de médico é uma vida assim muito corrida, não? Com certeza. Chega a ser estressante? Bastante. Bastante, né? Bastante. Que lidar com a saúde do povo tem que ter um cuidado todo especial, né? Muito especial. Você tem que estar sempre a postos, né? Sempre disposto a servir bem na hora. E na hora, né? Que bom. É muito bom ter o senhor aqui. E aí, essa semana aqui no serviço, está aproveitando para dar uma descansada?
caminhar um pouco. Relaxando, fazendo atividade física. Mudando um pouco a rotina, né? Bastante. Hoje mesmo você já caminhou, né? Já caminhei hoje. Pois é, amanhã nós todos vamos caminhar, né? Vamos fazer um compromisso do grupo aqui pra gente todo mundo ir caminhar, né? Ok. Mas, doutor Guilherme, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado. Já conversamos com a Maitê, que é a sua esposa, que o acompanha. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia. Hoje, como eu falei para vocês, vamos aprender a respeito das 7 trombetas. Esse é um tema muito interessante dentro do livro do Apocalipse. É um tema bem complexo e eu vou explicar a vocês por que esse tema é complexo, as 7 trombetas. Agora, antes, porém, de nós começarmos o tema, eu quero convidar você para que nós oremos, buscando a direção do Espírito Santo. E você que está em casa nos acompanhando, participe desta oração, pedindo que o Espírito Santo, o professor Espírito Santo, esteja conosco, nos abençoando no estudo da palavra. Amado Deus e Pai, graças te rendemos por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Estamos reunidos nessa hora para estudarmos mais uma vez a tua palavra. Suplicamos que a tua bênção esteja sobre nós, sobre cada telespectador da Novo Tempo agora. Oramos para que o Deus Espírito Santo nos auxilie agora na compreensão de mais esse tema e que ao lermos a tua palavra possamos encontrar nela um Cristo vivo que nos ama, um Cristo que deseja nos salvar e que em breve voltará a essa terra para completar a sua obra. Por isso, Pai, esteja com todos nós nesse estudo. Te oramos em nome de Cristo. Amém. 7 trombetas. Os capítulos 8 a 11 de Apocalipse, nós vamos estudar um pouquinho também do capítulo 11, porque a 7ª trombeta já está no capítulo 11. Nós vamos estudar um pouquinho sobre uma nova cadeia de simbolismos. Já aprendemos aqui uma cadeia de 7, que foram as 7 igrejas, uma segunda cadeia foram os 7 selos, e agora é a terceira cadeia histórica do livro, ou seja, as 7 trombetas. E quando eu falo terceira cadeia histórica, com isso eu quero afirmar de que as 7 trombetas, nós cremos que elas se cumpriram ao longo da história, bem como as 7 igrejas e os 7 selos. Alguns ensinam que as 7 trombetas, elas estão todas acumuladas apenas no momento final da história, quando a porta da graça estará já fechada. Mas, ao que nos parece, a melhor compreensão delas é que essas trombetas são tocadas ao longo da história, assim como os selos se abriram ao longo da história. E também as 7 igrejas representam 7 períodos na história. Mas é um assunto delicado de se tratar porque nós temos alguns pontos de vistas diferentes. A linguagem e as imagens são complexas, as aplicações às vezes falam de vários eventos históricos, por isso nós temos pontos diferentes. E não queremos dizer que o ponto que iremos apresentar é a palavra final sobre o assunto, uma vez que esse tema é um tema delicado de se estudar. A primeira pergunta que nós temos que responder é a seguinte: o Apocalipse fala de 7 trombetas, ok? Você está com a sua Bíblia aberta aí, em Apocalipse, e você viu aí no capítulo 8, verso 7, Apocalipse 8, 7, que já aparece aí a primeira trombeta, certo? E aí você tem no capítulo 8 e 9 até a 6ª trombeta. O capítulo 10 você pula e no capítulo 11, verso 15, você tem aí a 7ª trombeta. Localizaram aí? Perceberam que as 7 trombetas cobrem aí o capítulo 8, 9 e um pouco do 11? Mas a pergunta é, qual é o significado do toque dessa trombeta? Na Bíblia, o que significa o toque de trombetas? Vamos deixar que a própria Bíblia se interprete. E eu queria convidar você para ir lá para o início da Bíblia, para o livro de Números. Bem no início da Bíblia, Números capítulo 10. E aqui você tem algumas orientações. Deus mandou fazer trombetas de prata. E para que elas seriam usadas? Olha o verso 4. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, as cabeças dos milhares de Israel. Verso 5. Quando tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental.
Versículo 9: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate perante o Senhor vosso Deus. Haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Verso 10: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e no princípio dos vossos meses, também tocareis vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ao que entendemos aqui, essas trombetas eram tocadas em Israel para ocasiões específicas. Primeiro foi mencionado aqui para o ajuntamento dos príncipes da liderança. Também para o ajuntamento de todo o povo de Israel. Também para reunir os exércitos para a guerra. E também para festas religiosas. Então, o toque da trombeta, na Bíblia, tem a conotação de um ajuntamento, quer seja para uma festa religiosa, quer seja para uma guerra. Então, no Apocalipse, quando essas trombetas são tocadas, a ideia que nos vem à mente também é de um ajuntamento, é de também conflito. Então, vamos agora para Apocalipse e vamos tentar, no capítulo 8, tentar entender um pouquinho a respeito desse toque. Você vai perceber, quando nós chegarmos no tema das 7 pragas, que há uma relação muito íntima entre as trombetas e as pragas. Deixa eu dar apenas um exemplo para vocês. Olha aqui o versículo 7, Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo e de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Você vai perceber que há uma semelhança entre as trombetas e as pragas do Apocalipse. Então, alguns afirmam que o fato de haver uma semelhança entre as trombetas e as pragas nos levariam a colocar as trombetas num momento histórico bem próximo da volta de Cristo. Mas não é esse o pensamento geral, um consenso. A ideia que nós temos é que essas trombetas, elas se cumprem ao longo da história e elas funcionam como um juízo de advertência da parte de Deus. E aqueles que rejeitarem esse juízo de advertência nas trombetas enfrentarão as 7 pragas. E as 7 pragas, elas já são um juízo sobre os ímpios, sobre as pessoas que já estão perdidas. Durante a queda das pragas, não há mais oportunidade de salvação. Cada caso já foi decidido. Não é assim com as trombetas. Durante o toque das trombetas, são juízos prévios de advertência de Deus para que as pessoas não incorram nas pragas, ou seja, não percam sua salvação. Então, nós temos aqui lições a serem ensinadas nesses temas. Vamos então a essa primeira trombeta. O primeiro anjo toca. O que acontece? Houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. O que quer dizer fogo e saraiva? Essa expressão é uma expressão de juízo na Bíblia. Quando isso acontece, são juízos de Deus sobre a humanidade. Essa primeira trombeta, procurando seguir uma mesma linhagem histórica dos 7 selos e das 7 igrejas, nos levam a um momento em que Jerusalém foi destruída. Então, esta primeira trombeta, esta é uma visão que iremos apresentar, ela cumpre os juízos divinos na destruição de Jerusalém, que nós já falamos para vocês. Quem se lembra qual foi o ano que Jerusalém foi destruída? 70. No ano 70 a cidade foi destruída.
Então o toque dessa primeira trombeta envolveria os juízos de Deus para com a nação judaica. Primeiro, na destruição de Jerusalém no ano 70 e depois nas perseguições sucessivas dos imperadores Trajano e Adriano. Dezenas de cidades haviam sido destruídas neste momento da história. Então a primeira trombeta, esse primeiro juízo, tem a ver com o povo judeu e a destruição de Jerusalém. Estamos falando ainda de um primeiro século da era cristã, assim como a igreja de Éfeso ou a abertura do primeiro selo tratavam do primeiro século. Vamos então para a segunda trombeta, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Interessante que cada trombeta é recheada de detalhes. Como podemos entender o toque dessa segunda trombeta? Aqui fala sobre uma grande montanha que foi atirada ao mar. O que é montanha na Bíblia? Com base em Isaías capítulo 2 e Daniel 2,35, montanha ou monte aparece como um símbolo de um povo, de um reino. Vocês estão lembrados na visão de Daniel, lá do capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua assustadora de 4 metais? Depois foi dito que uma pedra foi arrancada, sem auxílio de mãos, e acertou a estátua. Esta pedra cresceu até transformar ou encher toda a terra. Então, essa expressão pedra, montanha, monte, elas aparecem como um símbolo de um reino. Então, nós podemos entender o fogo simbolizando o poder de julgar e destruir. Já o mar na profecia, segundo o Apocalipse 17:15, também fala de povos, nações, multidões e línguas. Então, águas, mar na profecia, fala sobre multidões. Assim, o transformar-se em sangue é símbolo de guerra e derramamento de sangue. Então, esta trombeta, segundo alguns, ela fala das invasões das tribos bárbaras que começaram a invadir o território da Itália a partir do ano 352 e finalmente vão provocar a queda do Império Romano. Então, a segunda trombeta, ela está associada às invasões das tribos bárbaras até que o Império de Roma caia. E Roma Ocidental caiu no ano 476, como já vimos aqui em outra lição. Vamos então para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A queda dessa estrela, no toque da terceira trombeta, pode simbolizar então a apostasia da igreja cristã, um afastamento coletivo da verdade. Você está lembrado de Apocalipse capítulo 1, verso 20, onde diz que Cristo caminhava entre os candeeiros e tinha na mão direita 7 estrelas? Depois lá vai dizer que essas 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e nós já explicamos para vocês que a palavra anjo aqui, ela tem a ideia de mensageiro, e ela também pode ser aplicada a seres humanos. Então, essa estrela que cai é aplicada por alguns como sendo os líderes religiosos que no toque da terceira trombeta, eles se afastam da verdade. Você se lembra dos 4 cavaleiros de Apocalipse, na abertura dos selos? Qual era a cor do primeiro cavalo, está lembrado? Branco. E o segundo cavalo? Vermelho. E o terceiro? Preto. Este terceiro cavalo preto falava de degradação espiritual e moral. Falava do afastamento da verdade. O cavalo preto
estava em contraste com o cavalo branco da primeira igreja de Éfeso, que era uma igreja pura. Agora a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, havia se afastado da verdade, por isso um cavalo preto. Então o toque da terceira trombeta fala também de um afastamento da verdade. E no livro de Judas, capítulo 1, 12 e 13, as estrelas errantes são usadas ali como uma referência a falsos mestres. Então a própria Bíblia faz uma alusão a estrelas errantes como falsos mestres, que estavam atrapalhando a igreja e através de ensinos e formalidades religiosas que nada tinham a ver com a Bíblia, estavam amargando a vida dos homens. Então esse é um sentido que é colocado para essa terceira trombeta. Chegamos então à quarta trombeta, versículos 12 e 13 do capítulo 8. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhassem, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Olha que interessante essa quarta trombeta. Vamos analisá-la primeiro. No início do verso é dito que quando o anjo tocou a trombeta, foi ferido o sol, a lua e as estrelas. Está lembrado do Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra? Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Me parece que no quarto dia. Para que Deus criou esses astros? O Gênesis diz: para iluminarem, alumiarem a terra. Agora, quando essa trombeta é tocada, aqueles que iluminam a terra, os astros responsáveis pela iluminação da terra, eles são afetados. Interessante, o que pode significar isso? Um outro detalhe. Aqui é dito que 3 ais são pronunciados. E o anjo está dizendo: por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos. Então nós já estudamos até aqui 4 trombetas, faltam 3. E pelo que nós entendemos aqui, as 3 últimas trombetas também são 3 ais. Essa expressão ai é uma expressão de calamidade que está para se abater sobre a terra. Então a 5ª trombeta é o primeiro ai, a 6ª trombeta é o segundo ai e a 7ª o terceiro ai. Então, quando estudarmos essas 3 trombetas, vamos pensar no cumprimento desses ais. Agora, alguns afirmam que na Idade Média, também chamada Idade Escura, as trevas espirituais cobriram a terra. Aqui está o sentido da praga afetar o sol, a lua e as estrelas. Os astros responsáveis por trazer luz estavam sendo afetados, ou seja, na Idade Média não houve luz. A palavra de Deus foi tirada da mão do povo. As trevas espirituais dominaram. Não é isso de fato que nós vemos na história? Houve uma paralisia moral e intelectual sobre a cristandade e milhares de pessoas se afastaram da verdade. Por esse afastamento da verdade, nós temos o nascimento do ateísmo secular e a existência de Deus foi questionada. Vocês estão lembrados, principalmente na França, que foi uma nação da qual a Assembleia declarou que Deus não existia, e eles entronizaram lá na Catedral de Notre-Dame uma mulher como símbolo da razão, a deusa da razão. Isso foi no contexto da Revolução Francesa, mas nesse período você tem trevas morais sobre a terra. Então esse é o sentido desta 4ª trombeta. As trevas morais dominaram a terra e o ateísmo secular surge. Faltam-nos agora 3 trombetas. Nós iremos para o intervalo
E assim que voltarmos, vamos analisar com detalhes as 3 últimas trombetas, que também são chamadas dos 3 últimos ais. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje falando sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Se você tem interesse em receber uma revista aí na sua casa, inteiramente grátis, com todos os 18 temas que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil, basta solicitar essa revista para Novo Tempo. Você pode ligar para o nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, ou então acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai ver a capa da revista, clica ali, vai abrir um formulário para você, preenche esse formulário, envie para nós e num prazo de 15 a 20 dias você vai estar recebendo a revista em sua casa. Isso tudo gratuitamente, por causa do apoio dos Anjos da Esperança. E mais uma vez, a nossa palavra de gratidão a você que é Anjo da Esperança e tem permitido que esse Evangelho eterno seja pregado a todas as nações. Quando terminamos o nosso primeiro bloco, falamos sobre as 4 primeiras trombetas. Também dissemos que essas trombetas são pré-juízos, são juízos antecipados de Deus para que as pessoas não incorram nas pragas. E aqueles que não ouvirem a advertência das trombetas sofrerão os danos das pragas. Assim como as 7 igrejas e os 7 selos, as 7 trombetas têm o seu cumprimento na história. E nós já vimos até aqui que as 4 primeiras trombetas acompanharam uma sequência também dos 7 selos. Chegamos agora à 5ª trombeta. Quando chegamos a essa trombeta, foi-nos dito de que a 5ª trombeta é considerada no Apocalipse o primeiro ai. A 6ª trombeta, o 2º ai, e a 7ª trombeta, o 3º ai. Olha para o capítulo 9, verso 12. Apocalipse 9, verso 12. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas ainda vem o quê? 2 ais. Aqui nós estamos no final da 5ª trombeta. Então é outro texto que confirma que a 5ª trombeta é o primeiro ai. A 6ª trombeta, o 2º ai, e a 7ª trombeta, o 3º ai. Vamos estudar então o primeiro ai, que é a 5ª trombeta. Qual é o significado da mesma? A 5ª e a 6ª trombeta, na visão de alguns estudiosos, descrevem as investidas das tribos maometanas sob o comando de vários líderes, constituindo assim um poder que lutaria contra o cristianismo. Vamos olhar então para a história e tentar encontrar esses elementos a partir da 5ª trombeta. Apocalipse 9, verso 1. Leia comigo. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que significa essa estrela caída do céu? Para muitos estudiosos, essa estrela caída aponta para o surgimento do islamismo e o seu progresso, principalmente na Arábia. Quando surge o islamismo, a partir do século 7 da nossa era cristã, a Arábia era conhecida como Poço do Abismo, por causa dos vários desertos que possuía esta região. Um outro detalhe interessante, o adepto do islamismo, que é chamado de muçulmano, essa expressão significa aquele que se submete. Então, muçulmano significa, etimologicamente, aquele que se submete. Nesse contexto, os muçulmanos acreditam em 25 profetas, entre eles Adão é um profeta para eles, Moisés, Jesus Cristo é um profeta para eles também, mas o principal profeta é Maomé. E eles dizem que Maomé é um mensageiro final de Deus, que trouxe para eles a recitação. Recitação é o significado da palavra Alcorão.
Então, Alcorão quer dizer recitação, que chegou para eles através do mais importante profeta, Maomé, que seria o último profeta, a última voz de Deus. Ele também é considerado pelos muçulmanos como o selo dos profetas. Então, o surgimento do islamismo e os ataques que ele fará ao cristianismo configura nesta quinta trombeta. Agora, há alguns detalhes, alguns elementos que eu ainda queria destacar. Olha, por exemplo, o versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Olhando para a história do islamismo, aonde nós podemos encaixar as investidas deles contra os cristãos num prazo de 5 meses? Mais uma vez, temos que voltar ao princípio de interpretação profética dia-ano. Estão lembrados? Vamos fazer então uma conta aqui. 5 meses proféticos equivale a quanto tempo? No nosso calendário, alguns meses têm 30 dias, outros 31 e até um tem 28 ou 29, se for um ano bissexto. Mas no calendário judaico não existe essa variação. Você tem 30 dias para cada mês. Então, 5 meses na visão judaica equivalem a 150 dias, com base em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, onde cada dia representa um ano, 150 anos. Então, quando é que começa esse período? Nós acreditamos de que na história ele se estende de 1299 a 1499. Mas o que é que aconteceu nesse período envolvendo o islamismo e o cristianismo? Quando vamos para a história, no dia 27 de julho de 1299, Otman fundou aquilo que viria a ser chamado o Império Otomano. Ele funda nessa data. Durante esse tempo, os muçulmanos investiram contra a Grécia, mas não tiveram grande resultado. Se nós contarmos 150 anos, a partir do surgimento do Império Otomano, nós chegaremos a 27 de julho de 1449. Exatamente. E o que aconteceu em 27 de julho de 1449? Nós temos uma investida dos muçulmanos contra a Grécia. Só que agora eles vencem a Grécia. E isso aí abriu caminho, ou melhor, isso impediu a passagem dos europeus para o Oriente e ajudou no descobrimento da América. Então, o período do surgimento do Império Otomano até que os gregos sejam vencidos pelo islamismo dura exatamente 150 anos. Um outro detalhe dessa trombeta: se esse surgimento, se o toque dessa trombeta equivale ao primeiro ai, então são juízos severos que se abateriam sobre as nações. E qual é o segundo juízo então, além dessa investida contra a Grécia? Vamos então à sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens da terra. Mais um período profético aparece na sexta trombeta. Agora fala sobre a hora, o dia, o mês e o ano. O que acontece se nós juntarmos esses elementos com base no cálculo profético dia-ano? Vamos fazer juntos a conta? 1 hora equivale a 15 dias. Estão lembrados de Apocalipse 8:1, quando o céu ficou em silêncio por meia hora e nós explicamos que é cerca de 1 semana? Então 15 dias equivalem a 2 semanas. Um dia equivale a 1 ano. Um mês, 30 dias ou 30 anos. E um ano?
No calendário judaico, 360 dias, 360 anos. Se somarmos todos esses períodos proféticos, nós chegamos à quantidade de 391 anos e 15 dias. A que se refere a sexta trombeta, que se encaixa dentro desse período histórico? Nós podemos comparar agora a data de 27 de julho, a data final que nós havíamos visto, quando o islamismo invadiu a Grécia, de 1449, e se a partir dessa data nós viajarmos, nós chegaremos então ao ano 1840. O que aconteceu em 1840? O Império Otomano, que havia sido fundado em 1299, chega ao seu fim, exatamente no final do período profético. Então, o toque da sexta trombeta tem a ver com o fim do Império Otomano, e ele vai perder o seu poder para 4 potências cristãs da Europa. Daí a expressão do anjo: solta agora os 4 ventos. Uma alusão a essas 4 nações que derribariam o Império Otomano. Esse foi o segundo ai. Agora que nós já percorremos 6 trombetas, falta-nos apenas o terceiro ai. Interessante que o Apocalipse tem vários parênteses. Vocês perceberam isso já? Quando nós chegamos no capítulo 6, no versículo 17, o capítulo terminou com uma pergunta: assim que foi aberto o sexto selo, quem é que pode suster-se diante da volta de Cristo? Aí o sétimo selo vai para o capítulo 8, pulou o capítulo 7. E o capítulo 7 serve para explicar quem é que ficaria de pé na volta de Cristo, os 144 mil. O mesmo acontece agora. Nós estamos no capítulo 9, e agora que é tocada a sexta trombeta, o Apocalipse pula um trecho, o capítulo 10, e vai para o capítulo 11, verso 15. Lá vai aparecer a sétima trombeta. Por que é que há esse intervalo? Isso não é por acaso também na literatura apocalíptica, é porque os eventos do capítulo 10, eles estão linkados com a sexta trombeta. E se o Império Otomano caiu, como nós vimos em 1840, o que é que aconteceria neste ano? Pelo menos de 40 até 44. São os eventos descritos no capítulo 10, que nós vamos estudar na semana que vem. Porque eles vão falar sobre um livrinho que está na mão de um anjo. João toma o livro, João o come, ele é doce na boca, mas amargo no estômago. Então, com base nesse princípio de paralelismo do Apocalipse, nós temos que entender que o capítulo 10, ele está linkado com a sexta trombeta. Assim como o capítulo 7 está linkado com o sexto selo. E então chegamos à sétima e última trombeta. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Quando lemos a sétima trombeta, que evento essa trombeta está descrevendo? A volta de Cristo. Então, o toque da sétima trombeta é a própria volta de Cristo. Nós já dissemos para vocês de que a Bíblia tem que interpretar-se a si mesma. Estão lembrados de um texto que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? Quando for tocada a trombeta, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Paulo diz que a volta de Cristo acontece ao som de trombetas. Estão lembrados também de Números 10, que nós lemos hoje aqui? Quando diz lá que o toque da trombeta não era apenas para ajuntamento da guerra, mas para a festa religiosa, pois o toque da trombeta sinaliza uma festa religiosa.
e das 7 festas que já aconteceram na história de Israel, com aplicação para os nossos dias, falta o cumprimento de apenas uma festa. Sabe qual festa falta? A festa dos tabernáculos. Vocês estão lembrados que lá em Israel, quando esta festa era celebrada, ela durava 7 dias? Quando Cristo voltar e o céu ficar em silêncio, quanto tempo vai durar esse silêncio? 7 dias. Então só nos falta a festa dos tabernáculos. E cada festa era anunciada pelo toque das trombetas. Então a trombeta vai soar e será a própria volta de Cristo. É por isso que essa comparação de um cumprimento histórico das trombetas faz sentido. Porque se a 7ª trombeta é a volta de Cristo, vocês estão lembrados que o 7º selo também é a volta de Cristo? E que a 7ª igreja, Laodiceia, ela estende o seu período até a volta de Cristo? Ou seja, só nos falta agora o toque de uma trombeta. 6 trombetas já tocaram. E quando a 7ª for tocada, Jesus voltará. Agora olha com atenção para o texto, e eu chamo vocês a atenção para um detalhe. Leia o finalzinho do verso 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Você está lembrado dessa expressão no livro de Apocalipse? Ela aparece lá no capítulo 1. Dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 1 e veja comigo essa expressão. Olha para o verso 8. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e mais o quê? Que há de vir. Agora vá para o capítulo 4, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos e ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora volta para o capítulo 11, verso 17. O que você tem aí no final do verso 17? Aquele que era, que é e que era. O que faltou aqui? Aquele que há de vir. Ele acabou de chegar. Ele não vai voltar. Ele voltou. Então, Cristo é identificado como aquele que era, que é e voltará. Mas na 7ª trombeta, ele não mais voltará. Ele voltou. Ou seja, o toque da 7ª trombeta é uma alusão direta à volta de Cristo. Se na história nós já percorremos o caminho de 6 trombetas, eu pergunto a vocês, isso não deveria chamar a nossa atenção para o evento da volta de Cristo? Você que nos assiste em casa, se 6 trombetas já foram tocadas, nos faltam apenas uma, e ela fala da volta de Cristo, não deveria chamar a sua atenção para este fato? Interessante que a doutrina da volta de Jesus está sendo esquecida mesmo no mundo cristão. Muitas pessoas estão preocupadas com outros temas da Bíblia, mas não falam mais da volta de Cristo, sendo ela a principal doutrina. Nós temos apenas no Novo Testamento mais de 300 textos que falam que Jesus vai voltar. Você entende por que nós nos chamamos adventistas? Porque a palavra adventista deriva de advento, o advento da volta de Cristo, a vinda de Cristo. Esta é a doutrina fundamental da Bíblia. Ela foi prometida mesmo aos nossos pais, Adão e Eva. E os heróis do passado morreram todos olhando para esse glorioso evento. O apóstolo Paulo foi um deles. Você sabe que o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma no ano 67. Esse homem era um homem poderoso. Interessante que eu disse para vocês outro dia que haviam falsos apóstolos lá em Éfeso. E certa ocasião eles foram expulsar demônios, estão lembrados? Os demônios disseram assim: Jesus Cristo nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, mas vocês quem são? Os demônios conheciam Paulo, eles tremiam diante de Paulo.
Você sabe que Paulo tinha tanto poder que as vestes de Paulo curava. Às vezes se pegava algum utensílio da roupa de Paulo, levava-se para um doente e o doente era curado. E esse Paulo foi ordenado que ele fosse decapitado. E quando ele foi levado para ser decapitado, eles permitiram que poucos soldados o acompanhassem. Sabe por quê? Com medo da influência de Paulo mesmo sobre esses soldados. Mas aqueles poucos soldados que acompanharam Paulo até o patíbulo, onde ele seria morto, foram influenciados pela santidade desse homem. E quando ele colocou sua cabeça no patíbulo para ser decapitado, ele tinha sua fé clara, ele estava convicto de que ainda que ele morresse, ele veria o Senhor voltando. E Paulo tinha essa esperança no coração. E antes que a espada cortasse sua cabeça, o seu último pensamento foi para o dia em que Jesus voltará. E ele contemplou pela fé Jesus voltando para dar a ele novamente a vida, para restabelecer todas as coisas. João também olhou para esse dia. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. A volta de Cristo será o evento mais extraordinário da história humana. E eu e você precisamos nos preparar. A volta de Cristo a essa terra em glória e majestade será o evento culminante da história da humanidade. Como o quarteto cantou, breve virá, breve Jesus voltará. Quer você esteja pronto ou não, Ele vai voltar. A pergunta que fica é, a minha vida está sendo colocada nas mãos de Deus, eu estou me preparando para esse dia? Naquele dia, quando Jesus voltar, o Apocalipse 6, versos 14 a 17, descreve o desespero dos ímpios. E eles perguntam, quem é que pode suster-se? E eles vão pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles. Eles vão preferir a morte a ter que contemplar Jesus voltando. E sabe por que é esse desespero? Porque esse que volta sobre as nuvens não é um desconhecido. Eles sabem de quem se trata. Eles tiveram muitas chances, tiveram oportunidades. O Espírito falou no coração várias vezes. As pessoas foram chamadas ao arrependimento, à mudança de vida, a viver o que a palavra ensina, a praticar tudo o que a Bíblia ensina. Mas agora eles perceberam de que eles perderam tempo aqui na terra. A vida não serviu para nada. Muitos se preocuparam em acumular riquezas, patrimônios. Outros se preocuparam em conseguir títulos. Mas o que adianta isso tudo agora? Ainda que sejam coisas que não sejam pecados, sejam coisas boas, mas não é o principal na vida. Faltou a busca espiritual, faltou a entrega, faltou conhecer finalmente o que Deus espera de cada um de nós. Qual será a tua reação naquele glorioso dia? Quer você queira, quer não, Jesus vai voltar. Mas sabe qual é a boa notícia que o Apocalipse nos dá? Ele está voltando, mas a trombeta ainda não foi tocada. Há esperança para mim e para você. Nós podemos hoje escolher nos preparar, entregando nossa vida nas mãos dele. Se esse é o desejo de cada um de vocês, eu quero convidar agora a nós orarmos e pedimos que Deus nos ajude a colocarmos a prioridade certa em nossa vida e a fazer da volta de Cristo o maior evento da nossa história. Ore comigo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela promessa da Tua volta. Obrigado por sabermos de que 7 trombetas serão tocadas. 6 já foram, agora falta apenas uma. E quando essa trombeta for tocada, veremos Cristo voltando em glória e majestade. Ajuda-nos, bom Deus, a fazermos todo o preparo necessário para estarmos prontos naquele glorioso dia. Não permita que nenhum de nós que aqui está, nenhum dos nossos amigos que nos assistem em casa, possam, Senhor Deus, perder essa oportunidade, mas que o nosso coração seja Teu e que naquele dia glorioso estejamos prontos para Te receber e ir para os céus, morar contigo por toda a eternidade. Por Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado, amigos, por sua presença no Bíblia Fácil de hoje. Na semana que vem, voltaremos com o capítulo 10 de Apocalipse.
a experiência do livrinho que João comeu. Eu espero por você em nosso próximo encontro.